O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o sábado da quarta semana da Quaresma. O tempo voou, já estamos amanhã, quinto domingo da Quaresma, próxima semana, Semana Santa. Quaresma passou assim, muito bem. E nós tínhamos meditado, já no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, a finalidade da Quaresma. Qual é a finalidade da Quaresma? A finalidade da Quaresma não é fazer penitência. A penitência é o meio. A penitência aqui, compreendamos os exercícios quaresmais: oração, penitência, a prática da caridade. Esses exercícios, eles são um meio para a transformação do nosso coração, para que nós nos abramos à graça de Deus, para que Ele nos transforme mais profundamente, para que aquilo que Jesus nos alcança com a sua paixão, morte e ressurreição, sejam fecundos, sejam profundamente realizados na nossa alma, para que aquilo que Jesus nos alcançou esteja ativo em mim, porque senão Jesus Cristo me alcançou muitas graças, mas por causa do meu fechamento, elas não produziram frutos na minha alma, de modo que Jesus é o Salvador. Jesus ofereceu a sua salvação a todos, mas ela foi eficaz apenas em alguns. Por quê? Porque nem todos se abriram aos frutos da salvação. Então, se nós quiséssemos aqui, numa palavra, resumir qual a finalidade das nossas práticas quaresmais, é a transformação do nosso coração, para que nós tenhamos um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, para que nós tenhamos no nosso coração sentimentos semelhantes ao sentimento de Cristo,
para que nós sejamos uma imagem fiel de nosso Senhor. Pois bem, as leituras de hoje nos dão ocasião para isso. Nós vemos aqui no Evangelho os fariseus que vão crescendo em antipatia com Jesus. Vocês podem ver que eles não buscam a verdade. Eles não querem de verdade conhecer se Jesus é ou não o Messias. Quando Nicodemos levanta a possibilidade dizendo: olha gente, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e de saber o que ele fez? Eles já reagem com ira. Por quê? Porque eles já decidiram no coração deles que eles odeiam Jesus. E nós veremos, principalmente na próxima semana, que eles vão decidir já matar Jesus, independentemente do que ele faça. E é sempre interessante, meus irmãos, compreender que este coração mau, às vezes bate no nosso peito. Nós também, às vezes, decidimos odiar alguém, não obstante até as coisas boas que ela possa ter também. Mas nós nutrimos de tal maneira uma antipatia, nós nutrimos um desafeto, que nós não voltamos atrás. Quantas vezes, entre os nossos familiares, entre companheiros de trabalho, pessoas de comunidade, nós nutrimos aquela malquerência, aquele desafeto, e vamos levando, achando que isso nos concede um coração, isto é, pensando que, independentemente disso, o nosso coração continua sadio. Se você, meu santinho, se você voluntariamente nutre antipatia, desafeto, rancor, mágoa, percebeu? Se você nutre isso, se você alimenta isso, às vezes nós percebemos que existe uma mágoa, até mesmo um desafeto com alguém, e nós vamos trabalhando, pedindo a Deus que vá transformando o nosso coração, pedindo a nosso Senhor que nos capacite a amar aquelas pessoas, a desejar-lhes o bem, pedindo a Deus a graça de sempre que nós pensarmos ou até encontrarmos aquela pessoa, termos os mesmos sentimentos de Cristo por ela. Então estamos trabalhando, está no caminho certo. Mas às vezes a pessoa, ela nutre, ela guarda, ela acalenta, e ela não trabalha aqueles movimentos, aquelas paixões desregradas que destroem a nossa semelhança com Cristo, que entristecem o Espírito que em nós habita e que nos impede de crescer na santidade e nos predispõe a pecados. Então percebe aqui os danos terríveis que desafetos, mágoas, malquerências que nós nutrimos no nosso coração, que elas vão causando em nós. Pois bem, então aqui nós vemos os fariseus, que são um exemplo bem exagerado, isto é, eles são maus. Mas na primeira leitura, nós iremos ver Jeremias. Ele não é mau, mas ele ainda não tem o coração de Cristo batendo no seu peito. Então, de um lado nós vemos os fariseus, aí é mais fácil a gente ver a maldade crua, a maldade explícita, a maldade evidente, um coração ruim. Do outro lado, na primeira leitura, nós não vemos um coração ruim, mas nós percebemos que ainda não é como o coração de Cristo. E a nossa meta não é um coração mais ou menos. A nossa meta é um coração como o de Cristo. A nossa meta não é amar pela metade. A nossa meta é amar de verdade. A nossa meta não é ter uma mescla de luz e trevas. A nossa meta é ser semelhante a nosso Senhor, de modo que quando o Pai olhar para nós,
Ele reconheça em nós o seu Filho. É para isso que nós ouvimos a sua palavra. É para isso que nós comungamos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Para que nós façamos comunhão com Ele. Pois bem, diz aqui, na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 11 de Jeremias, diz que Jeremias, em meio ao seu sofrimento, vocês sabem que Jeremias estava sofrendo muito, ele tinha muitos inimigos por causa de Deus. Perceberam? Ele tinha muitos inimigos por causa de Deus, porque ele era um profeta de Deus, porque ele falava aquilo que Deus lhe mandava. Ele tinha muitos inimigos, e as pessoas, uns zombavam dele, outros inventavam mentiras sobre ele, outros ficavam esperando que ele desse uma escorregada, cometesse um pequeno erro para usar aquilo contra ele, e outros queriam mesmo matá-lo. Então vocês podem imaginar a vida terrível, né? A angústia constante em que Jeremias vivia. E acrescente-se a isso, Jeremias não era um homem de luta, não era um homem, um guerreiro por natureza. Ele era uma pessoa de alma frágil, de alma delicada. Estava mais para um poeta do que para um guerreiro. Então aquelas adversidades lhe machucavam profundamente. Então tendo esse contexto, nós iremos compreender a leitura de hoje. Ele disse: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Diziam: vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos. Então este era o sentimento dos seus contemporâneos, e nós podemos ver que neste ponto, como ele era parecido com Jesus. O profeta Isaías, quando cita um dos cânticos do servo sofredor, usa uma imagem semelhante a essa. Isaías, agora o outro profeta, Isaías, capítulo 53, versículo 6º, versículo 7º. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um manso cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda na mão do seu tosquiador. Isto é, Isaías apresenta o Messias como um manso cordeiro que não abre a boca, mesmo quando lhe infligem um sofrimento. E Jeremias vai dizer isso, né? Ele diz aqui: eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Então Jeremias era semelhante a Jesus no sofrimento. Mas agora vem a dissemelhança de Jeremias. Neste ponto, ele já não é tão semelhante assim. Ele continua: e tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles. Então ele reza no sofrimento, ele reza, ele faz a coisa certa, está correto. Ele sofre e de alguma maneira ele se assemelha a Cristo sofredor. Ele reza no seu sofrimento e ele está correto, mas ele não sabe o que pedir. Ele reza de uma maneira, ele pede algo ilícito. Não, ele não pede algo ilícito, mas ele não pede o melhor. Aqui ele não é perfeito, como Jesus nos ensina a ser perfeitos. Ele pede a vingança de Deus. Que a tua justiça, Senhor, venha sobre ele. Concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Para que vocês compreendam o estado de espírito de Jeremias, isto é, como este homem estava sofrendo, vocês podem pegar depois Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7º,
E ele vai dizer: eu sou objeto de risão o dia inteiro, isto é, de zombaria. As pessoas riem de mim, e riem dele por quê? Porque ele insiste em falar em nome de Deus, a palavra de Deus. Como às vezes também acontece com muitos, quando ousam pregar o evangelho para o mundo atual, e o mundo ri dos seus pregadores. Pois bem, eu sou objeto de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Cada vez que eu falo, é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converteu-se para mim em insultos e escárnios. Isto é, ele prega, mas as pessoas o insultam e dele se escarnecem. E aí ele entra nessa crise, versículo 14, e diz: Senhor, maldito o dia que eu nasci, nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu à luz. Isto é, maldito o dia do meu aniversário, o dia do meu nascimento. Maldito o homem que levou a notícia para o meu pai. Eu sempre digo, coitado, gente, o homem não tinha nada a ver com a história. Então o pai dele não estava presente e alguém foi e disse: olha, nasceu-te um filho, nasceu-te um homem. Ele diz: maldito esse também, porque eu deveria ter morrido na barriga da minha mãe. E ele vai dizer: maldito o homem que levou a notícia para meu pai e que o cumulou de felicidade, ao dizer-lhe: nasceu-te um filho. Porque eu não morri, não, porque não me mataram antes que eu saísse do ventre da minha mãe. Eu queria ter morrido, alguém deveria ter me matado na barriga da minha mãe. Minha mãe seria então o meu túmulo, e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas, porque eu saí do seu seio. E aí vai. Então vocês podem imaginar que ele estava sofrendo profundamente. Então nós compreendemos o porquê da sua prece, mas vemos que está longe daquilo que Cristo espera de nós. E também, segundo ponto, importantíssimo, ele não conhecia Cristo, nem a sua graça. Nós conhecemos Cristo e fomos tocados pela sua graça. Então, aquilo que era compreensível e até justo para Jeremias, desejar a vingança de Deus para os seus inimigos, não o é para nós. E a pergunta é: e nós? Como temos nos comportado diante daqueles que nos fazem o mal, que nos querem o mal, que nos caluniam, que nos machucam, que nos maltratam? O que tem saído do nosso coração? Nós temos rezado por essas pessoas, nós temos desejado a salvação para elas da mesma maneira que nós a desejamos para nós? Nós temos feito aquilo que Jesus nos ensinou? Sim, Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai do céu. Então, a condição de nós sermos filhos de Deus, parecidos com Deus, servos de Deus, amigos de Deus, é nutrirmos no nosso coração os sentimentos de Deus. E aí, quando nós falamos isso, nós compreendemos claramente que estamos nos referindo a Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos frases assim de esposas e maridos, né? Tanto faz, que desejam a morte do seu companheiro, da sua companheira, porque lhes machuca. Eu não estou desmerecendo, nem fazendo de conta de que a pessoa não está sofrendo, mas minha santa, será que desejar a morte do seu marido é de verdade a solução para os seus problemas? Ou no final das contas você está tendo um coração pior ainda do que o dele?
deseje-lhe a conversão, reze por ele, ofereça penitências, sacrifícios, atos de amor, pela conversão dele, para que ele se salve, porque Deus o colocou do seu lado, para que ele se salve e seja instrumento de salvação para você, e vice-versa. Se a sua esposa é muito difícil, e isso aqui eu estou falando, não é algo que eu estou criando não, é algo que eu ouço com muita frequência. Padre, eu já até desejei que ele morresse. Padre, eu já até desejei que ela sofresse um acidente e não voltasse para casa. E você para e pergunta, mas que coração você tem aí dentro do seu peito? É um coração semelhante ao coração de Cristo? E pelo amor de Deus, eu espero que vocês não fiquem ouvindo isso com escândalo, estupefatos, oh que coisa horrorosa, sem aplicar isso a vocês, tá? Isso acontece conosco. Nós tendemos a desejar a morte dos nossos inimigos. Eu já falei aqui para vocês quantas vezes eu não ouvi aqui, nesta igreja, pessoas que desejam a morte deste ou aquele político, ministro do STF e companhia. É a mesma coisa. O seu coração está perdido. Seu coração está marcado de morte, porque quem deseja a morte do outro já morreu na graça de Deus. Só um morto mata. Como assim, padre? Só os vivos matam, vocês entenderam? Só um morto espiritualmente mata alguém no seu coração. Quem está vivo não mata ninguém. Quem está cheio da vida de Deus vê a maldade do outro, odeia a maldade do outro, odeia o pecado do outro, mas não odeia o outro, deseja que ele se converta e viva. O que foi que o nosso Mestre e Senhor fez no alto da cruz, depois de ter sido flagelado, crucificado, e agora estava sendo zombado, ele no alto da cruz, ele fez o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nossa, ele fez mais ainda, ele desculpou, eles não sabem o que fazem. Percebe aqui o coração de nosso Senhor, e é para este coração que nós precisamos tender. Então eu convidaria que cada um aqui pensasse nas pessoas que já lhe machucaram, que já lhe fizeram o mal, e você é chamado hoje a participar desta Eucaristia de uma maneira nova, rezando por essa pessoa, amando essa pessoa, desejando o céu para essa pessoa, como você deseja o céu para si, comungando e oferecendo também aquela comunhão, aquilo que pode ser oferecido por aquela pessoa. Mas padre, mas existe uma antipatia. As suas paixões desregradas, os seus afetos desregrados, eles vão pouco a pouco sendo convertidos quando você, na sua vontade, pela sua inteligência, vendo o que é certo, vendo o que agrada a Deus, você vai se abrindo à graça, e Deus vai transformando você, de modo que pouco a pouco, com o passar do tempo, até os seus afetos estarão regrados, direcionados a Cristo, semelhantes aos sentimentos de Cristo, de modo que você poderá dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que amo, mas é Cristo que ama em mim. Já não sou eu mais que perdoo, mas é Cristo que perdoa em mim. Porque afinal de contas, para que é que a gente ouve a palavra e recebe o corpo e o sangue de Cristo, se não é para fazer comunhão com Cristo? E o que é fazer comunhão com Cristo, senão ser semelhante a Ele nos nossos pensamentos, palavras e ações? Que a Virgem Maria, meus santos, que esteve tão unida a nosso Senhor, ao ponto de se tornar a mãe daqueles que mataram o seu filho. Nós matamos Jesus, e nós não temos receio de nos aproximar dela e dizer, ela não vai bater na nossa cabeça aquele cajado, aquele cetro. Não, ela vai me acolher como mãe,
mas nós matamos o filho dela. Mas ela me perdoou. Percebe? Porque ela tem o coração como o coração do seu filho. Ora, é esta a nossa meta. Então peçamos hoje, sábado, que a Virgem Maria nos ensine a fugir daquilo que destrói a nossa semelhança com Cristo e a guardar, a nutrir no nosso coração os sentimentos semelhantes ao sentimento do coração do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.